Aprendendo a Vencer o Medo, de Louise Hay. Introdução. Quem vê o adulto que somos não se dá conta do sobressalto em que muitas vezes vivemos, da insegurança que sentimos ante uma situação nova e da dificuldade de expressar nosso desejo e reivindicar nossos direitos. Não percebe o quanto podemos depender da opinião dos outros para saber quem somos e nos sentirmos aprovados. Nem imagina como uma cara fechada tem o poder de nos intimidar. Todos esses sentimentos têm um nome: é o medo. Foi por tomar consciência do quanto o sentimento de medo nos faz sofrer que resolvi investir para ajudar você a vencê-lo. Por experiência, sei que a grande maioria das pessoas, em graus variados, experimenta muitos medos. Medos imaginários, com raízes na infância, e medos reais. O mundo violento e hostil em que vivemos contribui certamente para atenuá-los, e a mídia se encarrega de veicular apenas notícias ameaçadoras, omitindo o que há de bom e heróico, generoso e positivo no mundo. Eu estou aqui para ajudar você a superar o medo, que é um dos grandes entraves de nossa vida. O medo nos faz sentir como se fôssemos crianças assustadas e desamparadas, que nada podem fazer e depende exclusivamente dos pais para protegê-las. Sem recurso para enfrentar os obstáculos reais ou imaginários que a vida nos apresenta, o medo nos maltrata de várias formas. Ele gera angústia, cria fantasmas, nos paralisa, desqualifica nosso desejo, tira a consciência dos nossos direitos e nos faz mentir com medo da punição. Sabe por que temos medo? Porque não confiamos na vida. Eu gosto muito de usar uma comparação com a respiração, porque ela é uma das coisas mais preciosas que possuímos. Se não respirássemos, não daríamos quase nada. No entanto, nós confiamos na respiração sem nenhum temor. Quando expiramos, nós nunca pensamos: de onde virá a próxima respiração? Sabemos que ela virá. Se pudéssemos confiar na vida da mesma forma que confiamos em nossa respiração, estaríamos muito melhor. Para mim, é claro que temos duas alternativas. A primeira é ficar passivos ante as ameaças que nos cercam ou que imaginamos, tornando-nos vítimas do medo, adotando atitudes puramente defensivas e cercando-nos de grades e blindando os carros e assistindo de forma passiva à destruição irresponsável do meio ambiente que nos sustenta, como se não tivéssemos nada a ver com isso. A segunda consiste em, além de tomarmos providências realistas para defendermos-nos dos riscos concretos, é criar uma nova postura interior de confiança e otimismo. Essa é uma forma poderosa de vencer o medo. Deixar de agir como criança e assumir a responsabilidade do adulto que somos, capaz de iniciativas próprias, de assumir a posse do seu ser, de afirmar os seus desejos, de enfrentar desafios e superar obstáculos. Um dos instrumentos que criei para ajudar você a vencer o medo foi a meditação e as afirmações que se encontram neste livro e no CD que acompanha. E depois eu vou gravar essa meditação na minha voz para vocês, tá bom? Como o medo que experimentamos é consequência de muitas experiências acumuladas desde a mais tenra infância e incorporada ao nosso ser,
É preciso um trabalho persistente para procurar dissolvê-lo e substituí-lo por uma nova atitude interior. Aconselho você a ler muitas vezes o texto escrito, parando em cada frase, refletindo sobre ela, relacionando-a com a sua própria experiência e, em seguida, escolha uma das afirmações. Pense a respeito dela, repita-a várias vezes durante o dia. Nos dias seguintes, faça o mesmo com cada uma das afirmações. Paralelamente, ouça todos os dias a meditação, se possível na hora de você dormir ou de manhã, antes de se levantar da cama. Pode ter certeza de que essa prática irá aos poucos ajudando você a libertar-se do medo, a adquirir mais confiança nas suas possibilidades, a assumir uma postura positiva em relação à vida em seus vários aspectos. E ao ir se libertando do medo, você deixará de ter uma atitude defensiva e se abrirá mais para os outros, compreendendo-os, respeitando-os e assim avançará na conquista da paz interior, que é o nome que eu dou de felicidade. O poder do pensamento positivo. Antes de falar diretamente do medo, preciso expor para você um pouco do que considero fundamental. É necessário compreender a sua importância, porque sem isso não seremos capazes de vencer os vários medos que dificultam nossa vida e a nossa plena realização. Quero falar do poder do pensamento. Estou absolutamente convencida de que uma das formas mais eficientes de mudar a nossa vida é mudando os nossos pensamentos. Sei disso por experiência própria. No livro Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, falo dessa questão quando peço que as pessoas não se assustem. Nós nos amedrontamos com nossos próprios pensamentos. É a mulher que descobre um caroço nas costas e pensa imediatamente que é um câncer. É o empregado que, ao ser chamado na sala do chefe, caminha para lá convencido de que ele será demitido. É a mãe que, quando o filho se atrasa para chegar, logo acha que aconteceu algum acidente. Volto a dizer, não se trata de negar o risco e de deixar de tomar providências necessárias para evitar esses riscos. Mas por que optar em pensar sempre pelo pior? Esses pensamentos nos estressam, geram angústia, alteram a nossa forma, alteram de forma prejudicial a nossa atitude diante da vida, dos outros e dos problemas. Sobretudo, não resolvem nada. Veja o que a mídia faz conosco. Se as revistas e os jornais durante um mês se concentrassem nas milhares de coisas boas que acontecem no mundo, eu penso que haveria uma grande mudança na consciência humana. O mesmo com a televisão. Se houvesse um programa mostrando as pessoas de forma esperançosa, otimista, cheia de compaixão pelos outros, certamente o mundo iria se transformando. Quando imaginamos a quantidade de horas que as crianças passam na frente da televisão engolindo sem a menor crítica modelos de violência, competições, consumismo, nos assustamos com os pensamentos que estão sendo construídos na cabeça delas e que irão, sem dúvida nenhuma, influenciar nas suas ações e comportamento no correr da sua vida. Qual é a atitude das pessoas que você conhece diante dos acontecimentos? Tenho certeza de que você vai se lembrar daquelas pessoas que têm uma atitude positiva, confiante, vê as coisas e as pessoas pelo lado bom, que ante um problema sempre dizem: vamos resolvê-lo, vamos lá, existe um jeito para tudo. São pessoas que nos fazem bem, com quem gostamos de conviver.
e que emanam uma energia positiva e contagiante, e por isso mesmo enfrentam as dificuldades com mais força e coragem. Em contrapartida, temos as criadoras de dificuldades, as que colocam obstáculo ante qualquer tarefa, as que desconfiam de tudo e de todos, imaginando as piores intenções nos atos daqueles com quem convivem. Você percebe que tudo isso são pensamentos que facilitam ou dificultam a vida, que geram medo ou confiança, disposição para enfrentar as coisas ou desistência e sentimento prévio de culpa, medo e derrota. Pare um pouco e pergunte-se: quais são os meus pensamentos dominantes diante dos acontecimentos? Não para se acusar ou para se culpar, mas simplesmente para tomar consciência dos seus pensamentos e verificar se eles ajudam você a viver feliz. Tenha certeza, nós temos uma imensa capacidade de mudar o mundo e as nossas vidas com os nossos pensamentos. Se você, como eu, tem um jardim, sabe como tratá-lo. A gente prepara o terreno, aduba, semeia, rega, tira as ervas daninhas e o universo se encarrega de fazer o restante. Com a vida é a mesma coisa. Quando você limpa a mente de todos os pensamentos negativos e lança a semente de pensamentos positivos, aquilo que você pensa germina lindamente. A vida é realmente muito simples. Somos nós que a fazemos complicadas. Se conseguíssemos nos concentrar no momento presente, tomaríamos as providências necessárias para resolver os problemas que se apresentam, mas deixamos que a nossa mente fique ocupada por pensamentos de culpa e acusação ligados ao passado, ou por pensamentos aflitivos sobre o que pode acontecer no dia ou na semana seguinte. Esses pensamentos não constroem nada, apenas nos enfraquecem. Existe algo que sempre ensino às pessoas quando estão enfrentando um problema ou uma crise. Peço a elas que repitam muitas vezes: tudo está bem. Tudo trabalha para a minha maior felicidade. Dessa experiência virá somente o bem e eu me sinto em segurança. Imprimo essa mensagem em cartões e envio para um grande número de pessoas. Se pudéssemos reagir assim toda vez que surge um problema, essa fórmula literalmente opera milagres. Se estou no meio de uma crise e a repito durante 10 ou 15 minutos, como se fosse um mantra, eu descobri que a minha consciência fica mais clara, permitindo que o universo traga uma solução que servirá para o meu bem maior. E isso, de verdade, acontece. Da mesma forma, se tivermos pensamentos negativos, teremos negatividade como resposta. Até mesmo a ciência começou a confirmar isso ao descobrir a existência de mensageiros químicos que viajam através do corpo toda vez que emitimos um pensamento ou falamos uma palavra. Se os pensamentos e as palavras forem negativas, eles depositam em nossa célula pequenas quantidades de substância química que vão baixar o nosso sistema imunológico. Mas, se forem positivos e amorosos, o sistema imunológico fica reforçado. Portanto, a cada momento estamos contribuindo para a nossa saúde ou para nos tornarmos doentes. É impressionante e é também muito simples. Quando entendemos que os nossos pensamentos controlam a nossa vida
e que a única coisa que temos que controlar é a nossa maneira de pensar, adquirimos um poder que é quase milagroso. Essa consciência nos dá enormes possibilidades para melhorar a qualidade de nossas vidas. Somos, sem dúvida, um produto dos nossos pais, de nossas escolas e da sociedade. Com eles, aprendemos como nos comportar e pensar. No entanto, não somos escravos dessa formação, porque, lembre-se, todas as coisas que acreditamos são somente pensamentos e pensamentos podem ser mudados. Tomar consciência de seus pensamentos e crenças. Nos muitos contatos pessoais, nas minhas palestras e seminários, constato uma coisa que seria interessante se não fosse prejudicial para a nossa vida. A maioria das pessoas não sabe como mudar sua maneira de pensar, simplesmente porque não sabe o que pensa e nem mesmo em que acredita. Elas vão vivendo seu cotidiano ao sabor do pensamento gerado pelas crenças que herdaram de seus pais, que receberam dos professores na escola, da sociedade em geral e do meio em que elas vivem. Como não se dão conta dessas crenças e desses pensamentos, elas tornam-se vítimas deles, sem a menor liberdade para fazerem suas escolhas e decidirem conscientemente em que elas mesmas desejam acreditar, e não no que os outros a fizeram a acreditar, e os pensamentos que desejam alimentar. Para ajudar nessa tomada de consciência tão importante, quero oferecer um exercício. Você talvez pense, lá vem a Luíse de novo com esses exercícios. É verdade, lá venho eu de novo e virei quantas vezes forem necessárias para transmitir a você o quanto esses exercícios são capazes de nos ajudar. Esta é uma das minhas crenças e eu gosto dela. Então, vamos ao exercício. Pegue uma grande folha de papel e escreva na parte superior aquilo que eu acredito e vá anotando espontaneamente que acredita ao seu próprio respeito, sobre seu parceiro ou parceira, sobre a sua família, sobre os homens, as mulheres, os filhos, as crianças, sobre a felicidade, o amor, sobre relacionamento, trabalho, sobre o dinheiro, sobre o envelhecimento. Acrescente qualquer assunto que eu não citei aqui e que você acha que é importante para você e para a sua vida. Escreva sem censura, livremente, o que te ocorrer na cabeça. Mesmo uma frase ou um pensamento que possa parecer ridículo, não faz mal. Escreva tudo. Talvez esse exercício leve 2 ou 3 dias. Talvez não, talvez você pode escrever rápido, você pode até repetir este exercício. Quando achar que está completo, examine o que você escreveu. Sublinhe em cor azul aquilo que você considera bom e que lhe dá apoio e que faz com que a sua vida se torne melhor. Depois, sublinhe em vermelho aquilo que está impedindo você de atingir os seus objetivos. Esse exercício traz vários benefícios. O primeiro, e talvez o mais importante, é fazer com que você tome consciência dos seus próprios pensamentos e crenças, porque eles estão presentes o tempo todo atuando na sua vida e exercendo uma poderosa influência. Ao ver escritos seus pensamentos, sejam eles positivos ou aqueles que não são positivos, você prestará mais atenção,
quando no dia a dia eles vierem à sua mente, e aí você será capaz de descartar ou substituir esses pensamentos. Este é o segundo benefício. Vai te dar a oportunidade de escolher os pensamentos e as crenças que você quer conservar e desenvolver e eliminar o que prejudica a sua vida. E agora, vamos falar sobre o poder das afirmações. Quando você se surpreender tendo uma crença ou um pensamento que não é positivo, substitua ele imediatamente por uma afirmação positiva. Vou dar um exemplo. Você precisa entregar um trabalho num prazo apertado e está encontrando alguma dificuldade. Instintivamente você pensa e afirma: não vou conseguir. Quando tomar consciência dessa afirmação que é negativa, substitua logo por uma afirmação contrária e repita muitas vezes: vou conseguir entregar o meu trabalho no prazo combinado. Repito, se nós não soubermos em que acreditar e no que pensamos, não saberemos o que mudar. Creia em mim, esse exercício pode fazer maravilhas. Se você tem crenças realmente negativas sobre dinheiro, não há como prosperar. Se você não acredita no seu próprio valor, dificilmente você conseguirá uma promoção. E se você não acredita que merece amor, dificilmente você receberá o amor. O poder das afirmações. Nós fazemos afirmações a todo instante naturalmente. Qualquer pensamento, qualquer palavra é uma afirmação. E nós a fazemos desde o momento em que acordamos. Às vezes dizemos: como é difícil levantar da cama, que dia pesado me espera hoje. São afirmações. Assim como podemos dizer também: como a minha cama é macia e quanta coisa boa o dia me reserva. Esses pensamentos explicitados como afirmações nos vêm espontaneamente e começam a determinar a forma como vamos viver aquele dia. Mais tarde, quando o nosso chefe nos dá uma tarefa, temos duas alternativas: afirmar para nós mesmos que não temos capacidade para realizá-la ou, ao contrário, afirmar que vamos saber cumpri-la porque temos capacidade para isso e, se houver alguma dificuldade, pediremos ajuda. Achar que pedir ajuda é diminuir-se também é uma afirmação, um pensamento, uma crença. Tanto quanto achar que pedir ajuda é apenas constatar uma limitação e expressar o desejo de aprender algo novo. A primeira nos abate e a segunda nos faz crescer, e assim por diante em nossa vida. É só pensar nas reações ante as coisas que lhe acontecem para verificar as diferentes afirmações que você faz. Nesse exato momento, ao ler o meu texto, você pode estar afirmando: quanta bobagem inútil. Ou talvez esteja pensando: esse texto é capaz de me ensinar algo que melhore a minha vida. No primeiro caso, você simplesmente descarta as minhas sugestões, enquanto que no segundo você acolhe o que lhe parece mais interessante para aplicá-las, trazendo uma melhora para a sua vida. Mas na maioria das vezes não nos damos conta disso. O que eu estou propondo aqui é que tomemos consciência das afirmações que fazemos para podermos escolher aquelas capazes de melhorar a qualidade das nossas vidas. Eu, de fato, acredito profundamente nas afirmações positivas porque creio que o universo está constantemente nos escutando, respondendo e dando aquilo em que acreditamos. É nesse sentido que digo que nós criamos a nossa realidade. Quando ouço alguém afirmar, e as pessoas repetem essas frases muitas vezes, que eu não consigo um emprego, eu não tenho dinheiro suficiente,
penso que o universo fará com que essas afirmações sejam a sua realidade. Com respeito ao dinheiro, por exemplo, somos capazes de mudar nossas crenças negativas fazendo afirmações positivas todos os dias. Eu tenho 2 afirmações sobre o dinheiro que repito há anos e que realmente funciona para mim. Minha renda está crescendo constantemente e eu prospero em qualquer coisa que eu faço. Essas afirmações se tornaram leis pessoais e verdadeiras que podem ser usadas em qualquer situação. Mesmo numa situação de desemprego, você pode dizer: minha renda está crescendo constantemente. Conforme você repete, a crença vai se tornando realidade. Quero deixar bem claro que não forço ninguém a aceitar as minhas ideias. Se a pessoa não estiver interessada ou receptiva, é inútil tentar forçá-la ou então convencê-la a respeito. Disse que, quando o aluno está pronto, o professor aparece e não antes. Mas, se a pessoa estiver aberta, pode mudar a sua vida e afirmo isso com toda a convicção, porque já vi acontecer e aconteceu comigo. Há muitos anos fui a uma palestra e ouvi que, se eu tiver vontade de mudar minha maneira de pensar, eu poderia mudar a minha vida. Talvez eu já tivesse ouvido aquela ideia antes, mas naquele momento ela me impressionou profundamente e comecei a estudar a respeito. Depois de começar, nunca mais parei. No exato momento em que coloquei o meu pé na trilha metafísica, minha vida foi mudando. Pessoas me escrevem constantemente ou me procuram para dizer que suas vidas se modificaram totalmente desde que começaram a usar as minhas ideias. Elas me dizem: Luíse, você mudou a minha vida. E eu explico que eu não faço nada por ninguém, apenas transmito a ideia de que acredito sobre como mudar. Mas é a pessoa quem faz tudo, à medida que ela vai fortalecendo a confiança em si mesma e nos seus recursos. Mas isso não acontece por milagre. É preciso atenção para tomarmos consciência dos nossos pensamentos e crenças. E é preciso desejar mudá-los e dedicar-se para fazê-los. E aqui eu abro um parênteses, porque a afirmação positiva em si, ela vai mudar a sua linha de pensamento. Só que se você ficar sentado e não fizer nada, não vai acontecer nada. Então, a afirmação positiva, mudando o seu mindset, mas a ação positiva para fazer as coisas, vão fazer com que as coisas na sua vida com certeza mudem. Voltando aqui para a leitura. Vamos voltar a falar do medo? Novamente, eu penso que tudo vem da infância. Nós aprendemos a sentir medo, a nos preocuparmos, a sentir raiva, aprender sobre brutalidade e violência. Aprendemos a aceitar os maus tratos. Todas essas experiências desenvolveram em nós pensamentos e crenças autodestrutivas que conspiram contra nossa autoconfiança, nossa autoestima e nosso amor próprio. Quando nos sentimos bem com nós mesmos, quando gostamos de quem somos e temos consciência de nossos direitos, não permitimos ser dominados ou maltratados e aprendemos a controlar o medo. Confiamos na vida porque sabemos o nosso próprio valor. Essas são as lições básicas que todos nós poderíamos aprender. Perdoar o passado e amar quem somos fará milagres em nossas vidas. Mas se você viveu traumas muito profundos na infância, talvez seja necessário fazer uma terapia. No entanto, uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, elas se complementam. Invista na vontade de mudar a maneira de pensar e dedique-se à prática das sugestões que eu estou lhe dando. Na meditação que se encontra no CD surgir uma série de afirmações.
Elas serão o primeiro exercício. Depois você irá criar suas próprias afirmações. O importante é tomar consciência do poder construtivo das afirmações positivas na sua vida. Oração e afirmação. Algumas pessoas me perguntam qual é a diferença entre uma afirmação e uma oração. Depende de qual é a sua ideia sobre a oração. Para muitas pessoas, a oração consiste em suplicar e implorar algo a alguma força externa que possivelmente lhe dará aquilo que pede, se merecer. Para mim, a oração é uma poderosa afirmação. É saber que você tem direito de ter uma vida boa porque vive neste planeta e está pedindo aquilo que é legitimamente seu. Eu acredito que esta é a maneira correta de orar, rezar ou colocar uma palavra àquele Criador do qual você acredita. Quando você ler ou ouvir as afirmações que eu lhe sugiro, talvez você possa pensar: isso é absolutamente irreal. Eu não tenho condições de perdoar a quem me fez mal, pois guardo profundo ressentimento. Eu sei que é extremamente difícil perdoar a quem nos traiu, a quem nos maltratou, a quem nos prejudicou. Mas peço que você afirme: eu perdoo a todos os que me fizeram mal. A minha intenção é jogar para o universo um desejo de algo que servirá para o seu bem, pois o ressentimento e o ódio fazem muito mal a quem os alimenta. Essa afirmação é para mim um pedido, uma oração. Outra forma poderosa de você rezar ou orar e fazer afirmações é agradecer. Quanto mais grato nós formos por aquilo que temos, mais presentes recebemos. E quando falo em presentes, não me refiro somente a coisas materiais. Refiro-me a todas as pessoas, valores e situações que fazem com que a vida vale o investimento para ser vivida a cada segundo. Quanto mais gratos somos, mais a vida quer nos presentear. E começo a agradecer logo antes de levantar da cama pela manhã. Faço isso durante 10 minutos antes de abrir os olhos. Agradeço por uma noite bem dormida, por me sentir confortável e aquecida, e depois agradeço por todas as pessoas que me dão alegria ou me ajudam a crescer, pelas coisas boas que eu tenho, por aquilo que o dia vai me trazer. Menciono cada coisa, pessoa e acontecimento especificamente. E o agradecimento varia dependendo da fase da vida. Mesmo quando planejamos todo o nosso dia, nunca saberemos exatamente o que irá nos acontecer. Se você afirmar que o seu dia será maravilhoso, você irá em frente sem medo, sem preocupações, porque não importa o que aconteça. De alguma maneira, esse dia será maravilhoso. Novamente, à noite agradeço pelo meu dia. É possível até que tenha acontecido algumas coisas que me desagradou, mas eu sei que ele contém uma lição que me fará crescer e agradeço muito por isso. Ao expressar a gratidão e fazer as afirmações, eu me conecto com o que eu sinto como força maior do universo. Lembro-me muito bem de um jornalista que me perguntou se eu me conectava com o outro lado. Para mim, o outro lado é aqui, como rádio, uma dimensão que você não vê, mas que experimenta. Então, quando oramos ou rezamos, ou fazemos afirmações positivas, estamos aprendendo a nos sintonizar com a fonte abundante da vida, a qual cada um dará o nome que preferir.
Quanto mais sintonizados estivermos com essa força maior, melhor a nossa vida irá funcionar. Então, vamos à meditação. Você poderá ouvi-la sempre que quiser. Aqui eu vou abrir uma ressalva para vocês que estão ouvindo esse livro falado. Essa meditação ela vem num CD que acompanha o livro. Todas as meditações eu vou gravar para vocês igualmente, porque a condição desse CD que eu tenho no momento não dá para reproduzir para vocês, ok? O importante é que essas meditações sejam absorvidas e criem em você um hábito de fazer afirmações positivas, que aos poucos irão te ajudar a vencer o medo. Conceitos fundamentais para a felicidade. Desejo ter podido contribuir um pouco para que você vá se tornando cada vez mais capaz de vencer o medo. Lembre-se, porém, das duas coisas. A primeira é que nós não eliminamos o medo. Nós aprendemos a administrá-lo melhor e não deixar que ele nos paralise e superá-lo. Em inúmeras ocasiões, sua primeira reação será sentir medo ante uma situação nova, ou ter dificuldade em expressar o seu desejo e reivindicar o seu direito. Muitas vezes, num primeiro momento, a opinião de alguém e seu respeito vai desestabilizar você, e a cara fechada ainda criará uma certa intimidação. Tudo isso é absolutamente natural. A grande e enorme diferença é que agora você tem consciência desse processo e possui instrumentos para fortalecer-se e enfrentar todo tipo de medo. A segunda coisa importante de ser lembrada é que nós não mudamos nossa estrutura interna e nosso modo de ser magicamente, de uma hora para outra. Por isso, as afirmações que proponho devem ser repetidas o mais frequentemente possível para que lentamente operem a transformação necessária para liberar você desse medo tão antigo. Ouça a meditação diariamente e acrescente afirmações e imagens que correspondam ao período que você está vivendo. Como sei que a vida é corrida e que os afazeres e solicitações são muitos e você provavelmente não vai ter tempo para reler sempre todo o livro, estou listando aqui os conceitos que consideram fundamentais para ajudar a sua felicidade. Estes, sim, seria bom que você lesse diariamente e preferencialmente antes de começar as atividades do seu dia, para que eles fiquem no seu inconsciente trabalhando a seu favor. Seus pensamentos são uma fonte de energia poderosa. Os seus pensamentos são uma fonte de energia poderosa. Seus pensamentos são uma fonte de energia poderosa. Uma das formas mais eficientes de mudar a nossa vida é mudando os nossos pensamentos. Nós temos uma imensa capacidade para mudar os nossos pensamentos. Tome consciência dos seus pensamentos para mudá-los. Pensamentos negativos atraem negatividade e afetam a sua saúde física, mental e emocional. Pensamentos positivos permitem que o universo traga a solução que servirá para o seu maior bem. Quando vier um pensamento negativo, substitua imediatamente por uma afirmação positiva. Perdoar o passado e amar quem você é fará milagres em sua vida. Agradecer é uma forma poderosa de rezar, orar, fazer afirmações positivas. Quanto mais gratidão você expressa por aquilo que você tem, mais você recebe.
Siga em frente serenamente, valorizando e agradecendo cada pequeno avanço. Nunca desanime ante um retrocesso, sabendo que a vida é isso, um processo de construção do nosso ser. Em nenhum momento podemos nos considerar um produto acabado, porque somos essencialmente seres em construção. Cresça no amor por você, cresça no amor pelos outros, cresça no amor pelo mundo em que você vive. O amor tem um extraordinário poder de vencer o medo. E essa foi a gravação do livro completo Aprendendo a Vencer o Medo, de Louise Hay. Agradeço muito você ter acompanhado até aqui. Peço que compartilhe essa leitura e que também acompanhe as meditações do livro que já estão publicadas no canal.